Descubra a oração emocionante que transformou a vida de 1 milhão durante o sono. Ana, a jovem enfermeira de São João do Araguaia, sentia o coração pesado como chumbo. A cidade era um primor de tranquilidade, onde cada muralha tem uma história, mas quando a doença atingiu sua mãe, Maria, tudo pareceu desabar. A luz do sol que entrava pela janela parecia mais pálida, e o sorriso de Maria, que antes era um farol, agora se tornava uma sombra. O hospital, tão conhecido por todos, não tinha como oferecer o tratamento que sua mãe precisava. Cada dia que se passava era uma luta, uma corrida contra o tempo. As noites eram as mais difíceis. Após longas horas atendendo pacientes, Ana se sentava à beira da cama da mãe, segurando sua mão trêmula. Ela escutava as histórias de Maria, repletas de amor e fé. Em cada relato, as memórias pareciam dançar à luz da esperança, mas Ana sabia que, por trás delas, a voz do desespero ecoava mais alto. A doença se aprofundava, e a fé de sua mãe estava sendo desafiada. Meu bem, há uma oração que eu fiz muitos anos atrás. Maria disse uma noite. As estrelas brilhavam como se escutassem a conversa delas. Paredes de amor e lágrimas cercavam o momento. Foi uma promessa, Ana. Se eu fizer novamente com o coração aberto, talvez Deus nos escute. Ana sentiu um frio na espinha. Ela, uma enfermeira dedicada, sempre acreditou na ciência. Mas como negar a dor que via nos olhos da mãe? A pressão aumentava, seus colegas murmuravam, os olhares eram pesados, as conversas sussurradas. Será que a fé ainda tem lugar nos dias de hoje? Essa pergunta martelava seu coração. Como poderia deixar a esperança de lado? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A decisão tomava forma em sua mente. Se a oração pudesse reacender a luz em seus olhos, ela estava disposta a tentar. Ana fechou os olhos, conectou-se às lembranças e às promessas. Cada palavra se transformava em um grito silencioso de transformação. Deus, escute meu clamor. Ela sussurrou em meio às lágrimas. O que seria de uma simples oração frente à gravidade de uma doença? Mas naquele momento, ela percebeu que não se tratava apenas de palavras. Era um clamor de vida e esperanças. Quando finalmente decidiu rezar, uma onda de emoção tomou conta dela. O passado e o presente se entrelaçaram em uma teia de possibilidades, e algo inefável começou a se formar no ar. Sem entender, Ana percebeu que a oração não era uma negação da ciência, mas uma ponte entre os mundos. E que esse passo poderia mudar não só a vida de sua mãe, mas a de muitos outros na cidade que assistiam sua luta. Com o universo escutando e o coração pulsando, Ana estava prestes a descobrir que a fé poderia ser o mais poderoso remédio. O que acontecerá a seguir? A resposta tocará não apenas sua alma, mas também o espírito de toda uma comunidade. A tensão aumenta, e a esperança resplandece. O ar estava pesado, como se a própria cidade aguardasse o desfecho daquela batalha silenciosa. Ana, agora de olhos fechados e coração aberto, sentia a presença de algo maior. As palavras flutuavam em sua mente, como uma melodia familiar. Deus, escute meu clamor. E naquele momento, as paredes do quarto da mãe se tornaram um templo de fé e esperança. O toque de sua mão queimava, e cada respiração de Maria era como um sopro de vida, embora a fragilidade aparente desafiava qualquer expectativa. Ana abriu os olhos e olhou para a mãe. O semblante de Maria, apesar de abatido, carregava uma centelha de algo que Ana não conseguia explicar. Era como se a oração tivesse lançado uma luz tênue sobre a escuridão. Ela sentiu que, por trás daquele corpo frágil e enfermo, havia uma guerreira disposta a lutar. Sem saber ao certo o que viria a seguir, decidiu que precisava fazer mais.
Não poderia ficar parada enquanto a vida de sua mãe estava em jogo. Na manhã seguinte, enquanto o sol despontava no horizonte, Ana começou a buscar força e apoio entre os amigos e vizinhos da cidade. Ao contar a história da mãe, as reações foram intensas. Olhos se encheram de lágrimas, palavras de conforto entoaram entre a multidão. Nós vamos rezar por ela. Era isso que faltava, a união de corações. A fé daqueles que a cercavam formava um manto de esperança. Foi então que a ideia surgiu. Um encontro na praça central, onde todos poderiam se reunir para orar. Ana organizou tudo rapidamente, sua voz, antes um sussurro, agora se tornava firme. Vamos juntos clamar por Maria, dizia com fervor. As pessoas reagiam, muitas outras vieram, trazendo também suas histórias e suas preces. Foi um movimento espontâneo, e logo as redes sociais começaram a fervilhar com hashtags e mensagens de apoio. A cidade, que parecia tão pequena e tranquila, estava prestes a se tornar um símbolo de fé. Com cada mensagem que recebia, Ana se sentia mais fortalecida. Havia algo mágico acontecendo. A energia da comunidade se tornava palpável. Um calor crescente envolvia seus dias, e à medida que o encontro se aproximava, a ansiedade dava lugar a uma fé renovada. Era como se o universo conspirasse a favor deles, como se as estrelas estivessem alinhadas para trazer a cura que tanto desejavam. Na noite anterior ao encontro, Ana se sentou novamente ao lado de sua mãe. O quarto estava silencioso, mas a atmosfera vibrava com a expectativa. Ela segurou a mão da mãe com firmeza, e uma onda de emoção tomou conta dela. Mãe, vamos lutar juntas. Você não está sozinha. Milhares estarão orando por você. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ana fez uma nova oração, desta vez mais forte, mais clara. Mas o que ela não esperava era que, ao amanhecer, um telefonema transformador mudaria tudo. O que será que esse telefonema trará para a vida de Ana e Maria? A tensão no ar se intensifica, e o futuro é incerto, mas a coragem cresce. O despertador tocou e o dia havia chegado. Ana se levantou num pulo, o coração pulsando forte no peito. Tinha uma mistura de ansioso e esperançoso. O telefone ainda estava em sua mão, frio e imóvel. O que será que o chamador dissera? A mensagem estava em sua mente, mas a verdade, em sua alma. Precisava se manter firme por ela e por sua mãe. Enquanto se arrumava, ela não conseguia deixar de pensar nas palavras da mãe. Enquanto houver vida, haverá esperança. Uma frase que às vezes soava como um sussurro suave e outras como um grito avassalador. Era exatamente essa crença que a movia, que lhe dava força para enfrentar o que estava por vir. Era o reforço que vinha da confiança na comunidade e no amor que compartilhavam. Ana sentia que estava em uma missão, e isso a tornava inabalável. Ao chegar à praça central, a cena era de tirar o fôlego. Um mar de pessoas se aglomerava, todas unidas pela mesma causa. Distribuindo sorrisos, abraços e palavras de conforto, cada um trazia consigo uma vela acesa e a própria história de luta e superação. Era um espetáculo de fé. O cheiro do café quente misturado com o aroma do pão fresco pairava no ar, e ao fundo, cantos de esperança ecoavam. Era um momento comovente, quase mágico. Os rostos eram variados, mas os sentimentos eram os mesmos. Ana percebeu que não estava sozinha. Algumas crianças desenhavam corações no chão, enquanto idosos compartilhavam histórias de cura e fé. A praça, antes um espaço comum, tinha se transformado em um sagrado. Então, enquanto Ana subia no pequeno palanque improvisado, o murmúrio da multidão ficou em silêncio. Ela sentiu o peso da responsabilidade, mas também a força daquela conexão. Com um nó na garganta, começou a falar. Nós estamos aqui por minha mãe, por todos aqueles que estão sofrendo. Vamos mostrar que a fé pode mover montanhas. Lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, mas ela continuou. Cada um de vocês traz uma luz que pode iluminar até a mais profunda escuridão. Juntos, vamos clamar por um milagre. Vamos criar um eco de amor e esperança. Quando ela terminou, um aplauso estrondoso tomou conta do lugar. As pessoas começaram a erguer suas velas, e a luz começou a brilhar. Cada chama tremulante representava uma oração, uma intenção.
Era como se a praça, agora iluminada, pulsasse com vida. Ana sentiu uma onda de emoção varrer seu corpo. Não importava o que aconteceria a seguir, aquele momento de união tinha um poder imensurável. E quando suas emoções pareciam transbordar, algo inesperado aconteceu. Um homem, no fundo da praça, ergueu a mão. "Eu tenho algo que pode ajudar sua mãe!" gritou, e a atenção voltou-se rapidamente para ele. O que seria aquilo? O coração de Ana disparou. O que aquele homem sabia que poderia mudar tudo? Era um novo ousado gancho de esperança, uma resposta para o que tanto clamava. Agora, tudo poderia acontecer. Os olhos da multidão brilhavam com expectativa, como se cada vela acesa refletisse uma esperança renovada. O homem, com uma barba longa e cabelos desgrenhados, havia feito uma promessa. Ele simplesmente não poderia estar ali sem ter algo poderoso para compartilhar. Ana respirou fundo. O cheiro do café se misturava ao aroma de seu próprio nervosismo. "Por favor, o que você sabe?" ela gritou, sua voz ressoando entre os murmúrios. O homem avançou, sua figura imponente contrastando com a fragilidade de Ana. Ele tinha um olhar sério, mas havia um brilho de determinação em seu olhar. "Eu sou um curandeiro", disse ele, a voz rouca, mas firme. "E com a força dessa multidão, posso usar um ritual que aprendemos de nossos antepassados. Há uma oração, uma forma de colocar toda a nossa energia de luz em uma só intenção. E juntos, podemos clamar por cura para sua mãe." Os murmúrios aumentaram, a empolgação tornava-se palpável. Ana sentiu uma onda de esperança surgir dentro dela. A ideia de que aquelas vozes pudessem ecoar para além da praça, tocando lugares desconhecidos, era magnética. Era uma conexão íntima, um sentimento de que, talvez, tudo que haviam passado não era em vão. "Como funciona?" perguntou Ana, ainda tentando entender a magnitude do momento. "É simples", disse ele. "Precisamos formar um círculo, todos de mãos dadas. Você, como o coração desta batalha, deve ser o centro. E quando a oração começar, você vai sentir a força do amor de todos. Será um momento de entrega, onde pediremos a cura de sua mãe com toda a nossa fé." Ana olhou ao seu redor. As pessoas estavam prontas, seus rostos iluminados pela chama das velas, prontos para uma missão de amor. O que antes parecia um desejo distante de cura agora ganhava contornos tangíveis, com o apoio de todos ali presentes. Ela percebeu que não estava apenas lutando por sua mãe, mas por todos aqueles que já tinham sofrido e precisavam de esperança. "Vamos lá então", Ana disse, voz firme, enquanto começava a se mover. As mãos foram se unindo, uma a uma, e a energia do grupo foi intensificada. O homem começou a entoar a oração, palavras que pareciam vir de um lugar profundo, e Ana absorveu cada sílaba. A praça, que antes estava repleta de gente, agora vivia momentos de emoção pura. As vozes unificadas criaram um coro, um misto de risos, lágrimas e capacidades infinitas. As velas tremulavam, como se respondessem ao clamor, enquanto Ana sentia o calor das mãos ao seu redor aquecer seu coração. E então veio o silêncio, uma pausa profunda antes da tempestade de emoções. Ana fechou os olhos, entregando-se ao momento, e a sensação ecoou dentro dela, uma mistura de dor e esperança. Mas havia algo mais. Um chamado ressoava no fundo de sua alma. O que aconteceria a seguir? Conforme as palavras da oração flutuavam no ar, um vento sutil começou a soprar. Seria isso um sinal? O que aquele momento realmente significava para sua mãe, para ela e para todos os outros presentes? Ana não sabia, mas uma certeza se fortalecia dentro dela. A serenidade do instante foi interrompida por um grito ao longe. Alguém estava correndo em sua direção, com um semblante assustado. O que mais poderia mudar naquela noite? Ana fixou os olhos na figura que se aproximava, seu coração disparando novamente. Era mais um chamado, ou seria o desfecho de suas esperanças? Ana mal teve tempo de processar a cena diante dela. A silhueta que surgia como um espectro na escuridão não trazia apenas um corpo, mas uma tempestade de emoções. Era Tomás, o amigo de infância, que parecia carregando o peso do mundo em seus ombros. O rosto dele estava pálido,
e os olhos, arregalados, buscavam por alguma resposta nas expressões da multidão. Ana! A sua mãe, ela, a voz de Tomás falhou, e ele precisou parar, engolindo em seco. O ar ao redor da praça deixará de ser apenas carregado de esperança, agora estava impregnado de tensão. O ritual que começara como uma luz brilhante estava sendo interrompido por um possível anúncio sombrio. Tomás, o que aconteceu? Ana exclamou, sua voz tremendo enquanto a mão dela apertava a de um estranho, que também parecia inquieto, sentindo a gravidade do que estava se desenrolando. Ela passou mal novamente. Estou correndo para avisar você. O médico ainda não chegou. Precisamos agir rápido, Ana. Cada palavra dele era como um golpe em seu coração. Todos os olhos estavam fixos nela agora, a expectativa antes vibrante tornando-se uma nuvem de inquietação. O que Ana havia desejado, com toda a força de seu ser, estava prestes a escapar por entre seus dedos. Era como tentar agarrar um sonho que se desfazia com o brilho do amanhecer. Por um instante, seus pensamentos se tornaram confusos e o peso da responsabilidade quase a derrubou. Eu não posso perder mais tempo. Mãe, eu estou aqui. Gritava sua alma enquanto as velas tremulavam, como se também sentissem sua dor. Vamos terminar a oração, Ana. Não podemos parar, é aqui que a cura começa. Disse o homem de barba longa, sua voz poderosa ecoando de maneira resoluta. Ana olhou ao redor, viu o apoio nos rostos da multidão, cada um deles uma luz na escuridão que queria se instalar em seu coração. Ela fechou os olhos novamente, sentindo o calor das mãos em volta dela, e a conexão que antes parecia uma linha tênue agora se transformou em um cordão inquebrável. Eu preciso de vocês. Vamos juntos. Ana dizia, e a certeza começou a tomar forma. Se houvesse um pouco de magia, uma possibilidade de que suas esperanças poderiam se unir, agora era o momento de potencializar essa energia. Voltemos à oração. Por favor. Ana implorou, e a multidão se preparou, ajustando as mãozinhas que se entrelaçavam com mais firmeza. As palavras começaram a fluir novamente, e a energia pulsante parecia irromper do centro do círculo, enchendo seus corpos de uma luz radiante e reconfortante. Ela se sentiu levitar, e o tumulto em seu coração começou a se acalmar. Era como se cada voz unida estivesse enviando um eco de força e esperança para sua mãe, não só naquela praça, mas em todo o mundo. Mas então, enquanto a oração crescia em intensidade, Ana finalmente se lembrou do que Tomás tinha dito. E a ansiedade apertou seu coração. O que aconteceria se eles não conseguissem a cura a tempo? O que aconteceria se, no fim, fosse tudo em vão? Enquanto a oração ressoava em seus lábios e o calor da confiança se espalhava, uma imagem começou a surgir na mente de Ana, sua mãe sorrindo, como se o amor que emanava de cada um ali tivesse o poder de curá-la. E naquele instante, um novo grito ecoou pela praça, desta vez vindo de alguém que estava no centro da multidão. Espere! Venham todos ver isso! Era uma mulher, e seu olhar irradiava uma mistura de terror e esperança. Todos se voltaram para ela, e Ana sentiu um frio na barriga. O que mais poderia acontecer naquela noite que parecia nunca chegar ao fim? Ana sentiu o coração acelerar. O grito da mulher cortou a atmosfera tensa como uma faca. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper aquele momento de conexão? Ela não sabia se queria saber, mas a curiosidade estalava dentro dela como um fogo prestes a se espalhar. Venham, é algo importante. A mulher gesticulava, e os rostos ao redor começaram a se agitar. As orações, que antes enchiam a praça de fervor, agora estavam cercadas pelo murmúrio inquieto de perguntas. Ana virou-se para Tomás, instintivamente buscando nele a confiança que suas palavras não podiam dar. Ele balançou a cabeça, parecendo tão atordoado quanto ela. Cada passo que Ana dava em direção à mulher trazia uma mistura de esperança e apreensão. O que poderia ser tão importante? A figura da mulher se destacou, e Ana percebeu que a tensão dela era palpável. Ao chegar mais perto, Ana viu que a mulher segurava uma pequena caixa, algo brilhante que refletia as luzes das velas ao redor. Eu preciso que você veja isso! A mulher exclamou, ofegante. Eu encontrei isto enquanto ajudava um amigo a se depor.
Não sei se vai fazer diferença, mas podia ser o que todos estão esperando. Ana franziu a testa, sem entender a conexão. O que aquela caixa poderia ter a ver com sua mãe? Mas, de alguma forma, uma pequena centelha de esperança acendeu dentro dela. O que é isso? Perguntou, tentando esconder a urgência em sua voz. É um relicário, ouvi, que pode ajudar a canalizar as energias. Se forem verdadeiras as histórias, ele já salvou pessoas antes. As palavras da mulher saíam de sua boca como um sussurro, mas a sinceridade em seu olhar era inegável. O que Ana não esperava era a sensação que a caixa proporcionava. Quando as pessoas começaram a se aproximar, ela estendeu a mão e tocou o objeto. Um frio percorreu sua espinha, mas logo um calor suave tomou seu corpo. Era como se algo lhe dissesse que havia mais ali do que um simples objeto. Todos, venham aqui. Vamos usar a energia de todos ao nosso redor. A mulher disse, já começando a gesticular com o relicário nas mãos. Uma onda de surpresas e murmúrios se espalhou pelo grupo, e a esperança começava a florescer novamente. Ana olhou para Tomás, seu coração pulsando com a possibilidade. Seria essa a chave que tanto buscava? Poderia esse relicário ser a resposta para curar sua mãe? Vamos, precisamos de todos juntos nesse momento, é hora de unir nossas forças. Ana sentia que não poderia haver um retorno. O desespero e a fé se misturavam em cada coração presente. Mas enquanto a multidão se reunia novamente, e as mãos se entrelaçavam em oração, uma nova preocupação se instalou na mente de Ana. E se aquela esperança fosse falsa? E se tudo isso fosse apenas uma ilusão? Ana fechou os olhos novamente, respirou fundo e deixou que a energia fluísse através dela. Era uma oração não apenas de palavras, mas de sentimentos, um grito silencioso por respostas. Então, uma nova voz emergiu na multidão, mais intensa, mais firme. Seja forte, Ana. A cura está mais próxima do que você imagina. A voz penetrante de um homem que ela não reconhecia ressoou em meio ao tumulto, fazendo seu coração gelar. O que ele sabia que ela não sabia? O que mais seria revelado naquela noite cheia de incertezas e promessas? Agora, com um novo mistério se formando, Ana sabia que o próximo passo poderia mudar tudo. Ana sentiu a tensão na atmosfera pesando como uma nuvem carregada. O murmúrio da multidão, antes vibrante, agora se tornava um eco distante diante daquele intruso misterioso. O coração dela disparava com a perspectiva de algo grandioso, mas o medo de se decepcionar também se fazia presente. Quem é você? Ana se virou, tentando localizar a origem da voz que a chamara. O homem que se aproximava tinha uma aura de autoridade, seus olhos pareciam emitir uma luz própria. Ele estava envolto em um manto escuro, e cada movimento seu era firme, decidido. Meu nome é Rafael, ele disse, e a voz soou como um sopro do vento, suave, mas poderoso. Eu já estive aqui antes. Ontem à noite, suas orações ecoaram no meu coração, e eu senti que sua mãe estava mais perto do que pode imaginar. Ana ficou sem palavras. O que ele queria dizer com mais perto? A ideia de que sua mãe, mesmo em estado de fragilidade, pudesse estar mais presente do que nunca ergueu um muro de emoções entre esperança e desespero. Como você pode saber disso? Tomás, que estava ao lado, finalmente se manifestou, inseguro, mas protetor. Eu tenho um dom, o dom de ouvir as almas. E hoje, elas estão clamando por conexão, respondeu Rafael, enquanto olhava intensamente para Ana, como se visse além da sua superfície, tocando a parte mais vulnerável dela. Esse relicário que você toca, ele não é um objeto comum. Ele tem o poder de unir energias, de manifestar a cura que muitos buscam. Ana se lembrou da força do calor que sentirá ao tocar a caixa. Era como se a energia dela pulsasse em sintonia com algo maior. Ao redor, a multidão começava a se organizar em círculos, formando uma corrente humana. Mãos se entrelaçavam e olhares fervorosos se encontravam. Uni-vos a mim! Gritou Rafael, levantando a caixa em direção ao céu. Deixem suas mágoas e esperanças fluírem. A cura não é um caminho solitário. Nós somos mais fortes juntos. Ana fechou os olhos novamente, permitindo que a energia ao seu redor a envolvesse.
Sentiu as mãos quentes de Tomás ao seu lado, e a presença de um grupo inteiro, todos unidos por um propósito semelhante. As orações começaram a se entrelaçar, formando uma melodia de fé e esperança que ressoava na praça. Mas dentro dela, um medo latente começou a se manifestar. E se tudo isso falhasse? E se a cura nunca chegasse para sua mãe? A dúvida ameaçava azedar aquele momento sagrado. Seja forte, Ana. A voz de Rafael cortou suas angústias. O universo já ouviu seu pedido. Você não está sozinha. A energia aumentava, e Ana sentiu um chamado profundo dentro de si. Ela abriu os olhos e viu rostos marcados pela esperança e determinação. Naquele instante, toda a sua vida pareceu convergir para aquele momento. Uma decisão ardente nascia dentro dela. Ela queria acreditar. Inesperadamente, a caixa começou a brilhar intensamente. As luzes das velas da praça dançaram como se estivessem se unindo a essa nova energia. Ana avançou um passo à frente, preparada para o que viria, mas, de repente, a melodia das orações começou a ser interrompida por gritos de espanto. No meu Deus! Uma mulher na multidão olhou para o céu, os olhos arregalados. Olhem! O que é aquilo? Ana virou-se e viu uma sombra no céu que se aproximava rapidamente. O coração dela parou por um instante. O que significava aquilo? Seria um sinal? Uma escolha divina? Era uma pergunta que ecoava nas mentes de todos. Uma nova onda de ansiedade permeava a praça. Agora, aquele momento de fé poderia desviar para um caminho imprevisível. O futuro de Ana, da sua mãe e de todos ao seu redor poderia ser definido nesse instante. O céu parecia se rasgar em duas, e a sombra que se aproximava se tornava cada vez mais nítida. Ninguém sabia onde se esconder ou como reagir. Os olhos da multidão estavam fixos no que poderia ser a chave para o seu destino. Ana sentiu seu peito apertar, uma combinação de terror e esperança se entrelaçando como uma dança incerta. Fiquem juntos! Gritou Rafael, sua voz ecoando como um farol no meio da escuridão. Essa é uma prova. Não tenham medo. A luz sempre vence a escuridão. As pessoas ao redor começaram a sussurrar entre si, mas Ana mal escutava. Ela havia se perdido em seu próprio universo de pensamentos. O que essa coisa no céu significava? O relicário em suas mãos pulsava, como se estivesse vivo. Era preciso acreditar, a sombra tomou forma. Um ser imenso começou a se desenhar contra a luz da lua, e o ar frio trazia uma eletricidade que se misturava aos sentimentos da multidão. Ana olhou para Tomás, seus olhos transmitindo uma compreensão silenciosa. Eles estavam juntos nesse momento, e qualquer que fosse o desfecho, eles enfrentariam juntos. Vamos! Ana gritou, sentindo o impulso de coragem crescendo dentro dela. Seja o que for, nós podemos! As mãos se entrelaçaram mais firmemente, e o círculo de fé ao redor dela começou a pulsar com uma luz que superava a escuridão. Rafael ergueu a caixa mais uma vez, os símbolos brilhando com intensidade, como se respondessem ao chamado do universo. Juntos, somos um só. A voz dele ressonou, e de repente a luz da caixa se expandiu, envolvendo todos na praça como um manto protetor. O ser no céu hesitou. Ana sentiu uma onda de calor invadir seu corpo. Era como se sua mãe estivesse ali, sussurrando força e amor. Eu estou aqui, ela pensou. Eu estou aqui então, a sombra que antes parecia ameaçadora começou a se dissipar. O que deixará a multidão tão apavorada se transformou em um brilho relaxante, como estrelas que despontavam no céu noturno. As vozes se elevaram mais uma vez, agora unidas em um clamor de amor, fé e esperança. A energia crescia, envolvendo cada um deles, e Ana percebeu uma verdade absoluta: a conexão que estavam criando era mais forte do que qualquer medo, qualquer dúvida. O relicário em suas mãos tornou-se um farol, guiando a escuridão em uma nova direção. Isso é só o começo, sussurrou Rafael, com um sorriso enigmático nos lábios. A cura que vocês buscam vai além do que imaginam. A luz que trouxe você até aqui deve ser compartilhada. Ana sentiu suas pernas tremerem. Aquelas palavras reverberavam em seu coração, mas uma pergunta se instalou em sua mente.
E se a luz não for suficiente? Quando ela se sentou na borda de sua dúvida, uma fraqueza ameaçou subjugar a força que havia encontrado na união com os outros. Corações pulsavam em uníssono, mas a incerteza a puxava para longe da esperança. Era como nadar em um mar tempestuoso, onde a confiança flutuava, mas o receio a afundava. Estou aqui por você, mãe. Estou fazendo isso por você, pensou Ana, firmando o relicário contra o peito. Nesse momento, a luz da caixa brilhou de maneira ofuscante. E, para horror de todos, uma rachadura se formou. O brilho era tão intenso que ofuscou seus olhos, e a pressão no ar aumentou. O que aconteceria a seguir? O que aquela luz revelaria? Ana sentiu seu coração disparar com essa pergunta pulsando em sua mente. O futuro estava a poucos momentos de se desvendar e ela precisava estar pronta para tudo. A luz da caixa iluminou a praça com uma intensidade quase palpável. As pessoas ao redor de Ana piscaram, tentando se acostumar à claridade excessiva. O ser que antes parecia uma ameaça agora estava envolto em um manto de luz radiante, seu contorno se suavizando à medida que a energia pulsava na direção deles. Não recuem. Estamos juntos. Essa luz é nossa. Rafael exclamou, sua voz incitando coragem. Ana respirou fundo, sentindo o relicário quente em suas mãos. A rachadura na caixa começou a se expandir, e como se um portal estivesse se abrindo, ela viu vislumbres de memórias. Momentos felizes, rostos familiares, pessoas que haviam sido perdidas e outras que haviam sido salvas. Uma onda de nostalgia a atingiu e ela percebeu que aqueles eram fragmentos de amor, de vida. Tomás puxou-a levemente para mais perto dele, e o olhar que trocavam era de compreensão e resistência. Isso é uma escolha, ele sussurrou. A luz quer que tomemos uma decisão sobre o que seremos a partir daqui. Ana assentiu, ainda atordoada. Estava pronta para enfrentar qualquer coisa, mas o medo se infiltrava como uma sombra sutil, às vezes a fazendo querer recuar. O relicário começou a vibrar com mais força, e ela sentiu a necessidade de agir. Eu escolho a luz. Eu escolho a esperança. Ela gritou, e, com essas palavras, uma onda de energia rompeu da caixa. O brilho se espalhou pela praça, envolvendo cada uma das pessoas ali presentes. O calor irradiava amor, conexão e transformação. Era como se cada membro da multidão estivesse se unindo em uma única essência pulsante. Ana mal conseguia distinguir suas emoções, mas teve certeza de uma coisa: não estava sozinha. Os rostos ao seu redor mudaram. As expressões de terror foram substituídas por sorrisos de determinação. Um aplauso ecoou e, aos poucos, uma canção começou a ser entoada. As vozes, antes confusas e apavoradas, agora se uniam em harmonia. A luz é a nossa força. O cântico passou a dominar a atmosfera, como um mantra poderoso. Mas, no fundo de sua mente, a dúvida ainda a perturbava. E se aquela luz não fosse suficiente? E se tudo o que estavam fazendo não mudasse o destino que os aguardava? Nesse momento de incerteza, a rachadura se abriu completamente, e uma energia liberada começou a fluir. Era mais do que luz, era essência, uma força universal colocada à prova. As pessoas se uniram em um círculo, envolvendo Ana, Tomás e Rafael com suas mãos entrelaçadas. O relicário em suas mãos começou a brilhar então, como se sentisse o amor coletivo sendo direcionado a ele. Uma voz doce e conhecida soou em sua mente, mas não de sua mãe, e sim de alguém muito mais profundo. Confie no que vocês construíram. Esse é o poder que transforma. Ana percebeu que precisava falar, precisava liberar tudo o que sentia. Juntos, somos invencíveis. A dor e a dúvida não nos definirão. A cada batida de nossos corações, a esperança se renova. Nesse instante, ela sentiu algo mudando. As emoções vibravam em sintonia, e a luz se tornava cada vez mais intensa, como se estivesse completamente viva em resposta. Mas, no fundo da sua mente, uma ideia aterradora a atingiu. O que aconteceria se essa luz se voltasse contra eles? Ela olhou para Rafael, que tinha os olhos brilhando com confiança. Eles haviam alcançado um nível de conexão que parecia mais forte que a própria dúvida. Mas agora, mais do que nunca, a pergunta permanecia:
conseguiremos, mesmo quando a luz nos desafiar? E, enquanto essa dúvida permeava a mente de Ana, a luz, em um último impulso, lançou uma onda de poder e direção, criando uma fissura no espaço. O que aparecerá do outro lado? A resposta poderia significar a salvação ou a derrota. O amanhã prometia uma decisão crucial. A luz pulsava intensamente, vibrando como um coração coletivo, fazendo todos na praça sentirem a presença de algo maior. Ana fechou os olhos mais uma vez, entregando-se ao fluxo da energia e da fé que se espalhava ao seu redor. A certeza de que estavam juntos naquele momento fez sua determinação crescer. Juntos, somos invencíveis, ela repetia em pensamento, como um mantra que ecoava em sua mente, dissipando a dúvida e reanimando sua esperança. Com o relicário em suas mãos, ela sentiu a conexão de todos os presentes, como se cada batida de seus corações estivesse entrelaçada em uma única canção de luz e amor. A energia vibrante da multidão a conduzia, e ela sentiu que não era apenas uma enfermeira em busca de cura para sua mãe, mas uma porta-voz de um movimento que poderia transformar vidas. As vozes clamavam por esperança, e Ana olhou para os rostos que a rodeavam. Cada expressão trazia um desejo ardente. De repente, a fissura no ar começou a se abrir, desvelando uma luz que era mais pura, mais clara, como um novo amanhecer. A multidão se calou, absorvendo a beleza daquele momento, enquanto o brilho se intensificava, atraindo todos para mais perto, como se a luz estivesse chamando por eles. E então, do outro lado da fissura, uma figura familiar surgiu. Era Maria, a mãe de Ana, envolta em uma luz celestial. Seus olhos, antes apagados pela dor, agora brilhavam como estrelas, e um sorriso iluminava seu rosto. O coração de Ana disparou. A conexão com sua mãe era palpável e fortíssima. Você lutou com tudo o que tinha, Maria disse, a voz doce e tranquilizadora. E agora, minha filha, você não está sozinha. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Ela sentiu sua mãe ali, não mais como uma sombra, mas como uma força viva, pulsante de amor. A luz a envolveu completamente, e Ana percebeu que não se tratava apenas de salvar Maria. A cura estava em acreditar, em não desistir, entender que a verdadeira força vem da união e da esperança compartilhada. Vamos juntos, madre! Ana gritou, sua voz forte e inabalável. A fé que construímos é mais poderosa do que qualquer doença. Ela levantou o relicário e, ao fazer isso, uma onda de luz irrompeu do objeto, envolvendo não só sua mãe, mas toda a praça. A presença de Maria revitalizou a energia da multidão, que logo começou a cantar e a dançar, unida pelo mesmo propósito. Os sinais do milagre começaram a se manifestar. Aqueles que estavam doentes, angustiados ou desesperados sentiam suas energias se renovarem. As velas brilharam intensamente, em um momento mágico, um sopro de frescor percorreu o ar, como se o universo estivesse respirando junto com eles. Ana viabilizou mais do que somente fé, estava empoderando pessoas a acreditarem em si mesmas, na capacidade de cura que cada um carregava. Rafael, sentindo a mudança, ergueu as mãos e pediu para que todos fechassem os olhos e sentissem a força convergente daquela luz. Isso é apenas o começo! Ele exclamou. Essa energia nunca desaparece. A luz que trouxemos à vida vai além do que podemos ver. Essa conexão é eterna. Juntos, transformaremos essa cidade em um farol de esperança. Enquanto as vozes se uniam em um clamor poderoso, Ana continuou olhando para sua mãe, que agora estava mais saudável do que nunca. Obrigada por me ensinar a lutar, mãe, disse Ana, com a voz embargada. Juntas, transformaremos essa dor em algo belo. E ao falar isso, Maria estendeu a mão, passando a energia que sentia. Naquele instante, Ana percebeu que aquele movimento não era apenas sobre uma cura física. Era um despertar coletivo para um novo modo de viver, onde a união, a fé e o amor conquistariam qualquer escuridão. Conhecer e reconhecer essa força que existia na comunidade fez Ana sentir que, mesmo diante dos desafios, o amor sempre prevaleceria. E assim, com um sorriso radiante, Ana se despediu daquele momento, sabendo que aquela antiga promessa de sua mãe tinha se realizado. Ela nunca mais estaria sozinha. E a luz do relicário, agora livre, se elevou, carregando consigo as orações de todos,
ecoando no universo como um lembrete poderoso de que a fé pode, de fato, mover montanhas. A cidade de São João do Araguaia nunca mais seria a mesma. Transformada por uma onda de amor e esperança, onde cada mês novo surgiria como um testemunho da força coletiva que emergiu naquela noite mágica. Agora, para você que acompanhou essa jornada incrível, eu peço, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você acredita na força da solidariedade. E não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão, porque você sabe que apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar nosso canal através dessas ações.